Olá, estamos começando mais um programa Éder Moraes, Fatos e Versões. O nosso entrevistado de hoje, José Marcondes dos Santos, o Muvuca. Você não pode perder essa entrevista quente, ácida e que vai incomodar muita gente. Mas o programa é um espaço democrático, de livre opinião, sobretudo de discussão de teses de interesse da sociedade mato-grossense. Portanto, a todos aqueles que vão assistir a este programa, que de alguma forma, na fala do entrevistado Muvuca, se sentiu provocado, o programa está de portas abertas para que venham aqui fazer também a sua defesa. Nós temos a nossa enquete, a participação popular no nosso programa, o quadro Opinião com o cientista João Edson, o quadro Voz dos Bairros. Nós vamos falar aqui da Rua do Lixão, ali na Ulisses Pompeu de Campos, em Várzea Grande, abrangendo a área ali do Figueirinha, do 23 de setembro. Que estado está aquele trecho, aquele pedaço de Várzea Grande? Vamos também reviver, através do quadro Recordar é Viver, a música Amor Distante, com de Paulo e Paulinho. Nós temos também o quadro Coluna Cuiabana, com o doutor Gabriel Novis Neves, falando sobre um bairro centenário da Grande Cuiabá, que é a minha querida lixeira. E no quadro Minuto de Sabedoria, o representante da Federação Espírita do Estado de Mato Grosso, a doutora Luísa Leontina. Não saia daí, o programa está imperdível. Mais um programa em que você vai se orgulhar da televisão regional no estado de Mato Grosso. Tubarão Esportes, a melhor marca de material esportivo, os mais tradicionais times de futebol de Mato Grosso e ainda produtos personalizados como chinelos, mousepads, canecas e almofadas, jogos de camisa à pronta entrega, alta tecnologia e o que há de mais moderno na confecção de uniformes, abadás, bolas, agasalhos e estampas em geral. Tubarão Esportes, a força do esporte. Avenida Dalibert Ferreira da Costa 300, Santo Isabel, 3023-0333 e Avenida 15 de Novembro, 576 Porto, 3054-4844. Atenção você, torcedor alvinegro! Acesse www.grupodias.net e concorra ao sorteio de 500 camisetas do Misto Esporte Clube, da edição especial 80 anos. Participe! Para você que merece informação com credibilidade, agilidade e honestidade, acesse, conheça e compartilhe essa novidade na internet. Folha Max. Mais que notícias, fatos. Escolha morar no Condomínio Passem ou Condomínio Vivere e ganhe uma viagem para Punta del Este. Mais desconto de R$10.000. Aproveite essa oportunidade. Compre sua casa e ganhe suas férias. Construtora Fatex. Como já anunciado, o nosso entrevistado de hoje é José Marcondes dos Santos Neto, famoso Muvuca, né? Pré-candidato, né? Está trabalhando a sua candidatura ao governo do estado de Mato Grosso pelo PHS, Partido Humanista da Solidariedade. Muvuca, é uma satisfação recebê-lo aqui no programa Éder Moraes, Fatos e Versões. A satisfação é minha. Quero agradecer primeiramente a Deus que nos trouxe até aqui, que nos reergueu, que nos conduz, e agradecer a satisfação imensa desta oportunidade que você está dando, deste veículo de comunicação. Eu tenho certeza que eu estou falando aqui para milhares de conterrâneos meus. Ok. Você não pode perder essa entrevista. Polêmica, vamos abordar vários temas aqui hoje, mas antes vamos conhecer um pouquinho mais sobre José Marcondes, o Muvuca. José Marcondes dos Santos Neto Muvuca, de Alto Paraguai, Mato Grosso. Muvuca veio para Cuiabá com 15 anos, se formou em jornalismo e após militar no movimento estudantil, foi diretor da Uni. Depois, se lançou na política. É militante histórico dos movimentos sociais, líder comunitário e jornalista político há mais de 10 anos. É conhecido por suas denúncias, é um jornalista polêmico e não tem medo de expor a sua opinião.
Muvuca é o entrevistado de hoje do programa Éder Moraes, Fatos e Versões. Muvuca, eu gostaria que você colocasse para o meu telespectador um pouquinho da sua história, de onde você vem exatamente, né? A questões das manifestações populares, você que é um líder nato estudantil, também tive a oportunidade de conviver no movimento estudantil com o Muvuca, né? Na Universidade Federal do Estado de Mato Grosso e também na UNIC, quando nós promovíamos a união de vários diretórios centrais de estudantes para as discussões políticas daquele momento. E o Muvuca sempre foi um ativista, sempre foi alguém que erguia a voz, né, e fazia valer a sua opinião. Conte para o meu telespectador um pouco da sua história, Muvuca. Em primeiro lugar, obrigado pelo cartão de visita, que foi a apresentação do nosso nome aí. Nasci em Alto Paraguai, realmente. Comecei a trabalhar aos 9 anos por necessidade, aos 15 anos saí de casa e fui enfrentar a vida, né? Eu trabalhei para estudar, sempre tive uma vida dura. E foi esta vida dura que me permitiu com que eu levasse muito mais a sério, com que eu esforçasse muito mais para superar aquelas dificuldades, para negar a contingência do destino. E foi em função disso que eu passei em 4 vestibulares, sendo eles 2 universidades públicas federais. Lá eu iniciei a minha militância estudantil. Foi lá que veio o apelido Muvuca, porque eu mobilizava as pessoas. A minha geração ajudou a derrubar um presidente da República. Eu fui diretor de Grêmio Estudantil, presidente de Grêmio Estudantil, diretor do DCE do UFMT, membro do Conselho Superior do UFMT, membro do CONCEP, delegado da UNE por 3 vezes. Ou seja, eu percorri todos os mandatos possíveis e imagináveis eletivos no movimento estudantil. Posterior a isso, fui para o movimento comunitário, eleito por 2 vezes presidente do bairro Jardim Europa, e lá, pelo conjunto das associações de bairro de Cuiabá, eu fui alçado a membro do Conselho do Aglomerado Urbano de Cuiabá, cujo presidente era o saudoso Dante de Oliveira. E aí, vamos trazer aqui para 2013, que foram as mobilizações, as manifestações que colocaram nas ruas 50 mil pessoas e centenas de milhares no Brasil. Eu queria fazer um parêntese para falar sobre essa história, que foi a que mais impulsionou o fato de eu estar hoje candidato. Eu acho que todo o mandato é legítimo. Não existe nenhum mandato, nenhum político que não seja legitimado pela soberania do voto. Mas, no entanto, em 2013, eu acho que todo esse sistema operacional aí, e esse mandato se legitima na operacionalidade da sua Constituição. E entrou em colapso em 2013 porque, primeiro, por causa das aberrações que aconteciam. A eleição do Calheiros, a colocação daquele camarada lá, do Feliciano, naquela Comissão de Direitos Humanos, que foi uma aberração, e depois vem aquela imbecilidade de colocar o Donadoni, um cara que estava no Chilindró, veja só que aberração, tá no Cilindró, colocar ele para ir lá fazer uma defesa. Então, aonde chegou, a que ponto chegou? Então, tudo aquilo e a população suportando, né? No momento em que as situações graves da população, tudo precisa ser discutido. Nós precisamos discutir, colocar em debate aí a questão das estradas, a questão da educação, da saúde, e eles falando para a gente que não tinha, porque a IOF, o CPMF foi cortado, não tinha saúde para educação, partia para saúde, partia para educação, não tinha como, e para segurança, e a gente suportando tudo isso, né? E aí depois veio o advento da Copa do Mundo. Aí começou a aparecer estádios bonitos e suntuosos, né? As ruas cheias de viadutos, todas bonitas. A população falou, peraí, e aí? E as minhas demandas? E meus problemas? E as bandeiras que a gente lutou todos esses tempos? E a educação que está capenga, e o meu filho que está lá esperando há 2 anos uma prótese da perna dele que perdeu, e as dificuldades que eu estou tendo na vida, e a escola que tá caindo nos pedaços. Então, e aí a imprensa internacional veio para cá, e aí a oportunidade. Eu quero também o hospital padrão FIFA, que foi as faixas mais interessantes que houveram nessas manifestações. Então, eu acho que essas manifestações, salvo agora, neste momento, que essas últimas, dos últimos momentos, inclusive matou um jornalista de caráter proto-fascista, que são os black box, tudo aquilo
foi válido. Nós ajudamos a construir um país, ajudamos a definir a história do país, pressionamos o Congresso Nacional, mudamos as leis, aprovamos muitas leis, foi a juventude na rua que acreditou, desde lá da época, se a gente for buscar lá atrás, desde 30, eu vou falar para você aqui um exemplo, por exemplo, aquele grande escritor Monteiro Lobato, ele não era só um grande escritor, ele era também um grande ativista político. Né? Então, muito daquilo que a gente diz hoje, o petróleo é nosso, foi fruto da luta dessa juventude. O Monteiro Lobato foi um desses ícones que lutaram pelo petróleo é nosso. E aí veio 45, quando a gente lutou contra o movimento Anauê de Plínio Salgado, que recrutava a juventude para mandar, para enfileirar lá nas filas de Hitler, para defender o nazismo, o fascismo. E depois veio 70, com a juventude, lutando contra os brucutus, nos porões da ditadura sendo torturados, e lutamos, eu digo lutamos nós, os remanescentes da minha geração, que lutou por essa democracia. E depois veio, lutamos aí para a redemocratização do país, direta já, derrubamos um presidente corrupto, nós fomos à rua, derrubamos um presidente corrupto sem derramar uma gota de sangue, só pelo caráter democrático que nós fomos para as ruas. E fruto disso que é a minha formação. E dessa formação, de todo esse histórico, de todo esse preparo, de toda essa leitura, dessa contextualização, por eu estar nesses momentos e por eu vir de lá, do meio do povo, do meio da luta, do meio da juventude, que foi colocada a minha candidatura, o meu partido entendeu que minha candidatura seria interessante nesse momento. Perfeito. Vamos à enquete do nosso programa. Qual a sua opinião sobre os movimentos sociais em Cuiabá e no Brasil? Bom, se for em relação nos direitos do cidadão, tá ótimo. Agora, se for para aquela baderna que nós vimos na televisão e assistimos no dia a dia, vamos acabar, né? Que isso aí não funciona. Nós queremos movimentos que dão direito ao nosso respeito e à nossa dignidade, não aquilo que aconteceu no Brasil. Aquilo lá foi um horror, terrorismo total. Essas obras da Copa todas atrasadas, eu concordo com as manifestações, porém não concordo da maneira de ser quebrando tudo. Quanto aos movimentos sociais no Brasil, são de poucas prioridades. Se o pessoal reivindica muito, acho que eles estão errados. E se bater de frente, as coisas não se resolvem. Sou a favor desde que não haja baderna. Sendo um movimento pacífico, eu sou a favor. Essa é a minha opinião. Cara, eu acho importante, porque eles têm que lutar pelos direitos deles mesmo, para dar uma vida melhor para eles, para os filhos deles, para tudo. Importante. É importante. O que se vê claramente é que a população é favorável às manifestações, mas repudia toda e qualquer forma de violência. É isso, Muvuca? Em 2013 foi feita uma pesquisa pelo Ibope, 86% da população aprovava as manifestações. 76% da população não era afiliada a nenhum partido. Grande parte dessas pessoas, mais de 90%, concordava e estava indignada com isso. Agora, acontece que houveram infiltrações dentro desses movimentos, eu repito, de caráter protofascista, e o mundo viu isso em alguns momentos, quando nos deu aí o Hitler, nos deu aí o camarada Stalin, e nesses momentos aí a humanidade viu o quanto é problemático esse. Então, essas manifestações de caráter protofascista, levadas a cabo a termo pelos black blocs, tem que ser repudiado não só pela sociedade, mas reprimido pela polícia, duramente. Você acha que esses movimentos são financiados por interesses escusos, inclusive, ou não? Nós temos uma sociedade plural, com uma política plural, existe interesse de todos os meios, tem quem está lá no poder e não quer sair, tem quem está fora e não quer entrar, e eles encontram maneira de se infiltrar, né, nessas antenas da sociedade, porque os movimentos sociais são as antenas da sociedade, e muitas vezes elas são financiadas sim. Por exemplo, a coalizão PMDB-PT comanda centrais sindicais, comanda o movimento estudantil, né? Ou seja, estão manietadas, inclusive nos movimentos que houveram em 2013, eles não aceitaram bandeira de nenhum partido, não aceitaram bandeira de nenhum sindicato, de nenhum movimento lá. Nós somos nós, o povo, indignado, inclusive contra vocês, dos partidos políticos que estão aí. Ok, vamos à pergunta da população de Mato Grosso. Muvuca, qual a sua origem na política?
A minha origem é na militância. Eu nasci, cresci e vivo na militância. Tem até uma frase que eu uso sempre para dar relevo àquilo que é o significado da minha vida. Prolifere ações, pensamentos e desejos, prefira a diferença à uniformidade, o produtivo é nômade, há alegria em ser militante, mas jamais se apaixone pelo poder. Eu nunca tive cargo remunerado, mas sempre estive no meio do povo, sempre estive na militância. A minha origem é essa, e mesmo se eu morrer velho, militando, sem nenhum mandato, sem receber nenhum centavo do poder público através de mandato, eu morrerei feliz, porque morrerei cumprindo o meu desígnio, que é ser um militante. A minha origem e o meu final é ser um militante. Agradecendo a você, Andréia, e chamando a Stephanie do Despraiado, que também fez uma pergunta ao Muvuca. Você não acha que os prefeitos e os políticos aqui de Cuiabá e Várzea Grande estão pegando carona nas obras? Estão pegando carona, mas pegando mal e porcamente, porque o prefeito, que tanto de uma cidade quanto da outra, não consegue sequer tapar os buracos da rua. Eu estive, já que a nossa telespectadora perguntou sobre o prefeito, me permite a digressão sobre Cuiabá, que é a cidade que eu vivo, a capital do nosso estado. Eu tive a oportunidade de ir no primeiro lançamento, na primeira inauguração da obra do prefeito Mauro Mendes, que aconteceu lá no Pedra 90, que era uma creche. Isso porque a população deu uma trégua de 1 ano para ele. Depois de 1 ano, mesmo com todas aquelas promessas e expectativas que ele criou na população, de construir inclusive um hospital aqui, que todo mundo sabe, está aí para quem quiser ver, a primeira obra que ele construiu foi uma creche. Você acha que as obras da Copa do Mundo estão mascarando o mandato dos prefeitos de Cuiabá e de Várzea Grande? Estão se escondendo atrás das obras do governo e estão se acomodando? Poderiam estar fazendo muito mais do que eventualmente estão fazendo? Eu vou além. Eles não estão só escondendo atrás dessas obras. Eles estão manipulando a mídia também para se colocar como alguém que estivesse ajudando a colaborar, mas não coloca um centavo nessas obras. Paternalizar filho alheio. Não, quando o filho é bonito, né, e quando estava tudo lá engargalado, né, ficava quieto, ficava na dele. Agora que está nas inaugurações, está todo dia lá de papagaio de pirata atrás na costa do governador. E fazendo discurso bonitinho, papai, estamos juntos, e essa história toda aí, vamos ter um pouco de decência, vamos ter um pouco de coerência. Ou você ajuda, colabora efetivamente, quanto desse dinheiro que ele está gastando em propaganda aí para falar de Copa, não poderia estar sendo resolvido aí, está sendo destinado aí para resolver problema de buraco, problema de manutenção, pontos de ônibus, pontos de táxis. De táxis que são uma demanda terrível aí. Então, os prefeitos estão, sim, escondendo atrás e manipulando a propaganda para se colocar como um dos pais dessas obras aí, que eu acredito que lá na frente vai ser muito aplaudida. Perfeito. O Emerson de Matupá também tem uma pergunta ao nosso entrevistado. Como reduzir a dependência do agronegócio em Mato Grosso? Muvuca, você tem uma linha, né, a gente percebe, pelo menos até agora, de condução da sua pré-candidatura e como bandeira, vamos dizer assim, de luta numa possível efetivação da sua candidatura ao governo do Estado, em que você tem feito críticas relativamente ácidas ao agronegócio. A pergunta, e aí eu vou pegar carona com o José Carlos, aliás, com o Emerson, aqui de Matupá. É interessante reduzir essa dependência do agronegócio? É interessante mesclarmos a prestação de serviço e outras atividades econômicas na economia de Mato Grosso para reduzir essa dependência? Ou você continua intransigente do ponto de vista de que o agronegócio mato-grossense peca, né, pelo que eu estou entendendo, peca por não trazer divisas, segundo a sua visão,
pela questão da Lei Candir? Existe algumas coisas que precisam colocar bem clara. Eu quero pedir permissão para falar para o seu telespectador essa lente aqui. Eu quero deixar bem claro, eu não sou contra o agronegócio. O agronegócio é responsável por grande parte da balança comercial favorável do Brasil. É uma atividade que deu certo, é uma atividade que gera divisas para o governo federal. Mas para Mato Grosso, eles não pagam ICMS. Eles não pagam o imposto que você, cidadão, na hora de comprar um pacote de arroz, de feijão, que pagamos a gasolina, o que a gente paga, eles não pagam. Eu quero que eles paguem imposto, porque se eles pagarem imposto, é 2,5 bilhões que eu vou estar inserindo no Estado. É o dinheiro, se me permite concluir o raciocínio, é o dinheiro que eu vou aumentar o salário dos professores. Segundo o DIEESE, que é Departamento Intersindical de Estatísticas Econômicas e Aplicadas, um professor, para ter uma qualidade de vida digna, mínima, ele precisa ganhar no mínimo R$ 2.750. Então, como que a gente vai perseguir esse salário se os milionários do Estado não pagam imposto? O policial que está aí para resolver a questão de segurança não é só trocar a farda do policial, não. Você tem que melhorar o salário deles, você tem que prepará-los, você tem que condicioná-los, né? A questão da segurança aí está graçando na nossa porta, a educação está capenga, a gente tem que discutir tudo isso. Agora, não se pode fazer nenhuma proposta, nenhum projeto em Mato Grosso, se você não falar de onde que vai tirar dinheiro. E eu, com muita clareza e muita franqueza, e essa é a contradição, este é o contraste, esta é a diferença da minha candidatura para a dos outros. Eu tenho de onde tirar dinheiro, eu vou tirar dos ricos, para dar para os pobres, para mim poder diminuir a carga tributária. Se vai ou não, e não vai quebrar ninguém, não. Eu tenho dados, eu estou pronto para o debate eleitoral, para o debate, inclusive, com as câmeras temáticas, com o debate com a FAMATO, com o debate com os setores produtivos, para dizer para eles, para dizer para a sociedade também. Porque muitas das verdades que eles dizem aí são falsas verdades. Eles, primeiramente, têm um lucro de 42%. Se você derrubar a Lei Candir, vai passar para 32%. Quem que tem um lucro desse aqui em nosso país? Não existe, não existe. Aí eu estava vendo a entrevista sua, Éder, com o professor Vivaldo, e estava o Rui Prado da FAMATO. O Vivaldo estava falando que a cadeia do agronegócio ativa outras 32 atividades. Legal, ótimo. Mas a indústria ativa 42 outras atividades. Então, nós estamos vivendo um estado primitivista, mero produtor, estamos vivendo lá no século XV, produzindo matéria-prima para engordar boi lá na China, né? E os caras deixando de pagar imposto, enquanto a conta está sendo sapecada aqui no lombo do povo trabalhador. Então, é essa a grande discussão que eu quero levantar. Você não teme, Muvuca, que com esse seu posicionamento haja uma fuga de investidores do estado de Mato Grosso, que a competitividade dos produtos aqui produzidos, né, despenque, ou seja, na medida em que você defende a cobrança de imposto maior na ponta final do produtor rural, né, você não teme que isso diminua a competitividade do Estado e que haja uma fuga de investidores? Competitividade em quê? Se eles não trazem divisa para nós, não faz diferença. Eu estou propondo, pelo contrário, aumentar a competitividade através da industrialização. É você fazer uma substituição de exportação. Para isso, você defende, então, que o Estado teria que se industrializar sobremaneira, não é isso? E até esse mecanismo da Lei Candir, ele inibe totalmente a industrialização. Quem hoje, que escoando aí suas toneladas de grão para a China, para a Europa, vai querer agregar valor, vai querer industrializar para ter que pagar imposto na hora de vender? Ninguém. Então, inibe a industrialização. Eu recebi o Neri Geller aqui, secretário de Políticas Agrícolas do Ministério da Agricultura e Pecuária e Abastecimento, e ele fez a defesa inversa do que você está colocando. Ele acha e ele entende e colocou dados estatísticos sobre isso, de que há o consumo de máquinas agrícolas, há o consumo de combustíveis, há o consumo de energia, de telefonia,
mas, sobretudo, há por parte do governo federal uma compensação que não aparece, na verdade, na devolução, que não seria só a questão da Lei Candir. Por exemplo, quando o governo federal entra equalizando taxa, ou seja, bancando parte das taxas de juros para os agricultores, mais um benefício, evidentemente, para o grande produtor, né? E linhas de financiamento com juros subsidiados, com juros bem mais baratos do que o do mercado, do que aquilo que o mercado oferece. Neste contexto, nessa conjunção de fatores, você não entende que defender a cobrança do ICMS na exportação não poderia quebrar esses produtores, ou o país não estar preparado ainda para receber esta carga de processamento? Eu acho graça quando a gente conversa com um desses defensores dos grandes produtores, né, a gente sai quase que derramando lágrimas, penalizado, porque eles choram tanto, né? E a minha defesa é exatamente essa. Eles fazem a defesa deles, eles fazem a defesa cheio de esquematização de números e tal, mas esses números têm que ser colocados à prova, eu vou colocar à prova. Então, Éder, eles que defendam os agronegócios, eles que defendam aí a Lei Candir, eles que defendam os seus interesses, porque eu vou defender o interesse do povo, eu vou defender os 2,5 bilhões que eles não estão pagando. Não importa o quanto eles vão chorar sim, vão pagar para mim. Não seria mais correto cobrar do governo federal uma compensação maior? Essa compensação, através do FEX, que são os 10%... do Fundo de Exportação. O Fundo de Exportação é na ordem de 10%. Ano passado, por exemplo, 2013, não houve, né? Então, o Marcel Cursi foi lá em Brasília, de Pires na mão. Você também, como secretário de Finanças do Tesouro Estadual, também já deve ter passado por isso. Vai lá e, às vezes, o governo protela ou coloca dificuldade e, muitas vezes, não cumpre isso aí. Então, eu não acredito muito em conta de fada, eu não acredito muito nessa propaganda do governo. O governo federal foi agora, recentemente, em Lucas do Rio Verde, e lançou um pacote de obras, de boa vontade e tal. Mas, gente... vocês estão aí, eu estou aqui, talvez não essa geração do rolezinho, mas nós estamos aí, desde Fernando Henrique, eles estão prometendo que essa ferrovia Vicente Voolo ia chegar em Cuiabá. Nós estamos 100 anos discutindo essa ferrovia. A FICO, já vieram 3 presidentes para inaugurar ela. A Norte e Sul, a FICO não encontra com a Norte e Sul. Então, a culpa é sim do governo federal. Agora, o governo federal não tem dinheiro para financiar isso. Nós estamos pagando, em termos de governo federal, 180 bilhões, vou repetir de novo, bi com B de bola, em juros, em dívida. E estamos gastando 10 bilhões com portos, com aeroportos, com logística. Ok, vamos a uma pergunta do José Carlos, do centro de Cuiabá. Muvu, qual a sua principal bandeira política? Eu acho que você já colocou aqui, né? A principal bandeira aí é essa redução da dependência do agronegócio e taxar o produtor, o grande latifundiário, é isso? Mas o pano de fundo de tudo isso é o que é mais interessante. Por que eu vou enfrentar essa turma? Por que eu vou enfrentar todas essas discussões? Primeiro, para estabelecer um contraste entre os que estão aí. Segundo, porque fazendo esse enfrentamento, eu vou mostrar para a população, né, o quanto eles estão deixando de ganhar. Eu quero falar para você. E a minha preocupação, sobretudo, é a defesa dos indefesos, dos impotentes, daqueles que não têm voz, daqueles que não têm oportunidade. Nós temos, segundo a FAO, que é um organismo da ONU, mais de 160 mil pessoas abaixo da linha da miséria e da pobreza, passando fome. Eu sei a dor da fome. Passando fome. 160 milhões, né? 1.000 pessoas em Mato Grosso. Ah, Mato Grosso. Okay. Eram 450 com a questão do programa do governo federal de distribuição de renda continuada, que é o Fome Zero, passou para 160. Mas ainda temos, gente, 160 mil pessoas passando fome. O Luiz Carlos de Cáceres também fez uma pergunta ao nosso entrevistado, José Marcondes Muvuca.
qual é o maior adversário dele na eleição de 2014. Tem nome direcionado do seu maior adversário ou você não está escolhendo tamanho para a disputa eleitoral? Eu estou tranquilo. Então, é lógico que eu vou ter, que a minha principal adversidade vai ser a falta de estrutura para me levar a voz a cada organismo vivo da sociedade mato-grossense e mostrar para ela que um outro Mato Grosso é possível. É esse Mato Grosso que o Muvuca, que o jornalista está pregando. Esse é o meu adversário. Quanto aos outros aí, vamos fazer aqui uma outra digressão, falar sobre as candidaturas postas? Claro, pode à vontade. ser? O espaço aqui é democrático e está aberto a qualquer um, né? Já coloquei, que seja pré-candidato ou pré-interessado a, enfim, quem está no mundo político, quem possivelmente comandará o destino do povo mato-grossense nas próximas eleições, todos, sem exceção, têm o espaço aberto para vir aqui e colocar as suas ideias. Aliás, nós estamos ouvindo um ponto de vista, uma filosofia de se trabalhar, uma filosofia de vida do José Marcondes Muvuca, né, que eu respeito. É a opinião franca, objetiva, fundamentada do ponto de vista que ele entende, é uma tese colocada para discussão, para reflexão da sociedade mato-grossense, né, e o pensamento é livre. Eu já entrevistei aqui o maior líder de todos eles, que é o presidente da FAMATO, Rui Prado. Já entrevistei Vivaldo Lopes, um economista respeitado. Vou entrevistar tantos quantos forem necessários, como entrevistei Neri Geller, na defesa das políticas agrícolas do governo federal. Estou entrevistando Muvuca, que está colocando aqui o seu ponto de vista. Você, telespectador, é o juiz desta causa. Fique à vontade. Exatamente. Nós temos aí algumas candidaturas colocadas. Nós temos a candidatura situacionista e temos a candidatura governista. Agora é preciso fazer um entendimento global, geral, disso tudo, que o que significa cada uma delas. A da situação é essa Blairo/Sival, que se encerra agora com o final da Copa, é o final do mandato de Sival Barbosa. E a de oposição é aquela que ficou do PSDB 8 anos no poder, do PFL mais 12 anos no poder, é aquela de 20 anos no poder. Ou seja, nós estamos falando de 30 anos que está aí no poder. Os 12 ou 14 do Blairo mais Sival e os 20 anos do PFL e do PSDB, que achou aí um Zé Bonitinho com a fala bonita para ser o líder dele e que precisa responder duas questões. Eu estou falando sim do Pedro Tax, é um adversário meu, José Gonçalves Pedro Tax, e eu acho que ele precisa explicar para a sociedade o porquê da candidatura dele. Aliás, existem duas perguntas que é preciso ser feita para ele. Por quê e por quê? Por quê e para quê da sua candidatura? E essa pergunta, Éder Moraes, se impõe na medida de que, por quê? Lá atrás, ele dizia que ninguém poderia usar o mandato como trampolim político. E ele está saindo no meio do mandato para disputar uma eleição ao governo do Estado. Foi, na verdade, um estelionato eleitoral com a população, quando ele prometeu que iria cumprir os outros mandatos. Então, ele tem que dizer por quê que ele vai pular da metade do mandato dele para concorrer a um outro cargo. A segunda pergunta é, para quê? Se é um cara impoluto, que diz que defende as morais, o bom costume, a ética, que vai varrer a corrupção, né? Engana-se aquele que ele vai chegar lá e, pá, com um estalo de dedo vai acabar com a corrupção, não é isso? Né? Até porque ele precisa explicar que ele está ladeado aí das grandes raposas da política mato-grossense, dos dinossauros, daquilo que é mais morfado na política mato-grossense. Então, para que ele é candidato se ele está rodeado dessa turma? Então, qual o discurso de novo? Onde que está o novo, a novidade? Pelo amor de Deus, qual é o projeto? Eu não sei qual é o projeto de Pedro Tax. Eu já vi ele bater, ele faz crítica, ele vai para todo lugar, Paraguai, para o norte, para o sul, para o leste, vai em todo canal de televisão, ele sabe bater, brigar, falar mal. Eu não vi uma proposta. Aqui eu posso fazer 10 propostas para você aqui em menos de 1 minuto. Eu não vi ele fazer uma proposta de toda essa falação, que eu nem sei que tanto que ele fala aí, fica falando. Outro candidato que tem aí é o Lúdio Cabral.
né? É um candidato que representa o governismo, é isso que está instalado aí, mas é um candidato que só sabe falar em alinhamento. Alinhar. Talvez se ele montar aí uma loja de aviamento, ele vai dar certo, porque só sabe falar em alinhamento. E os governistas estão batendo cabeça, é Cidinho para cá, é o rei do gado para lá, é rei da soja para o outro lado, né? Não se encontra batendo cabeça. E o que está em discussão aí, e que essa imprensa, e eu quero fazer aqui um registro, muito obrigado, Éder Moraes, porque são espaços democráticos como você que permitem a gente vocalizar isso que está acontecendo aí, que os outros não permitem. Porque eles colocam lá que já está eleito Tax, ou então é o outro do governo, ou então essa turma toda aí, essa camarilha toda aí, e não dá oportunidade para a gente para dizer o que a gente pensa. Então é assim, existe essa coalizão dos 5 partidos da oposição, existe essa outra coalizão dos 7 partidos da situação, existe a minha candidatura, que é contra todos esses 30 anos que está aí e contra os 300 anos dessa elite agrária que banca todos eles, de A a Z. Eu quero colocar com muita clareza ao senador Pedro Tax que o programa está à disposição dele. Eu já fiz esse convite à sua assessoria para que o senhor também venha aqui, exponha o seu ponto de vista, exponha para a sociedade mato-grossense neste programa que tem 35 horas semanais. É o programa regional com o maior número de horas dentro da programação do estado de Mato Grosso. E o doutor Pedro Tax tem aqui o convite feito de público, caso queira vir aqui e expor a sua opinião, o seu ponto de vista e o que ele pretende de futuro na política do estado de Mato Grosso. Da mesma forma, José Aparecido dos Santos, o Cidinho, está aberto o espaço para vir aqui e também colocar a sua opinião. Da mesma forma, já entrevistei, mas continua aberto o espaço ao doutor Lúdio Cabral para que também aqui exponha a sua opinião. Eu respeito a opinião daqueles que por aqui vêm, atendem o convite e se colocam de frente com a população para debater os problemas do estado de Mato Grosso e, sobretudo, falar aquilo que a população espera ouvir, aquilo que a população espera de mudança, né? Sair do discurso para efetivamente a prática. Nós vamos a um breve intervalo comercial, voltamos na sequência com essa entrevista quente com José Marcondes Muvuca. Para você que merece informação com credibilidade, agilidade e honestidade. Acesse, conheça e compartilhe essa novidade na internet. Folha Max. Mais que notícias. Fatos. A felicidade pede. Viva perto de tudo que te faz bem. Viva no condomínio Passem. Sobrados individualizados de alto padrão com 3 suítes, sendo 2 sacadas. Ampla área de lazer com churrasqueira, piscina e minicampo. Faz bem morar perto do verde. Faz bem morar a 5 minutos do centro. Visite o decorado e descubra este lugar. Condomínio Passem, um empreendimento Fatex Construtora. Vendas 3315-3444. Tubarão Esportes, a melhor marca de material esportivo, os mais tradicionais times de futebol de Mato Grosso e ainda produtos personalizados como chinelos, mousepads, canecas e almofadas, jogos de camisa à pronta entrega, alta tecnologia e o que há de mais moderno na confecção de uniformes, abadás, bolas, agasalhos e estampas em geral. Tubarão Esportes, a força do esporte. Avenida da Liberta Herrera da Costa 300, Santa Isabel, 3023-0333 e Avenida 15 de Novembro, 576 Porto, 3054-4844. Atenção você, torcedor alvinegro! Acesse www.grupodias.net e concorra ao sorteio de 500 camisetas do Misto Esporte Clube, da edição especial 80 anos. Participe! De volta dos nossos comerciais, lembrando a você, acesse www.grupodias.net e você concorre a 500 camisas oficiais do Misto Esporte Clube. Muvuca, nós vamos à opinião do cientista político João Edson. Éder, as eleições 2014 serão eleições atípicas, porque nós estamos num ano atípico.
Não é todo dia que tem Copa do Mundo junto com eleições. Vamos ter isso agora em 2014 e talvez até nunca mais aconteça essa junção. Mas o que isso interfere nas eleições? Bom, primeiro, tira o foco da imprensa, que passa a repercutir, paralelo ao processo da campanha política, repercutir os eventos e os jogos da Copa do Mundo. Bom, isso vai interferir na eleição significativamente. Primeiro, deve retardar um pouco o processo de definição de candidatura. Segundo, o tom da campanha deve ser determinado dentro do período das próprias convenções. É tanto que hoje, para a majoritária, nós não temos discurso pronto. Nós temos críticas e defesas de governo. Mas projeto de governo, definição de governo, não tem. E não tem por quê? Porque nós não sabemos qual será o tom do discurso. Os movimentos que poderão ocorrer durante o evento, a finalização ou não de obras da Copa do Mundo, a vitória ou não, sucesso ou não da seleção brasileira, todos eles são elementos que vão interferir diretamente na próxima campanha. Portanto, a eleição de 2014 ainda está em aberto. Bom, Muvuca, você colocou claramente aí de que uma candidatura, ou seja, das intenções de disputa majoritária, um representa o continuismo e o outro representaria uma volta ao passado. O que o professor João Edson coloca é que isso está tudo em aberto também. Qual a sua visão sobre isso? Os cientistas políticos, inclusive aqueles que têm contrato de fazer pesquisa com alguns candidatos aí, deveriam pensar mais um pouco que existe um mundo além daquilo do que possa imaginar a nossa vã filosofia, né? Inclusive dos analistas políticos. Quero discordar do senhor, com todo o respeito que eu tenho ao seu conhecimento de vida, ao seu conhecimento de estudo, mas existe um outro mundo, e esse mundo o senhor também precisa observar, porque lá na frente ninguém sabe. Assim como o senhor falou que está tudo aberto, ninguém sabe o que virá aqui depois. Você tem o tempo necessário para as suas considerações finais. Quero agradecer imensamente a paciência do telespectador, agradecer o grupo de comunicação, agradecer especialmente você, Éder, que nos dá essa oportunidade. E eu não poderia encerrar sem dizer da minha vaidade, meu orgulho, de ter iniciado o movimento estudantil e, em algum momento desse, nós temos nos encontrado. E eu vi aquele rapaz cheio de garra, cheio de luta, que queria apenas ser vereador de Cuiabá, pediu apoio para nós e, de repente, de um dia para outro, já era diretor lá da MT Fomento, fez um brilhante trabalho, foi alçado a secretário e depois passou por outras 3 secretarias, foi um dos homens mais poderosos desse estado por um bom tempo. Nada passava, nada acontecia pelo estado sem passar pela sua Câmara. Agora, assim, eu quero elogiar e quero que você, eu sugiro que você ajoelhe e agradeça a Deus todos os dias essa vocação que você tem operacional, essa vocação que você tem de formulação, né? Eu vou um pouco além, sem querer ferir suscetibilidades, mas se você estivesse na GECOP, eu tenho certeza que eu, que lutei pelo VLT, já estava andando no VLT. Eu tenho certeza porque conheço a sua operacionalidade, né? Então, meus parabéns pelo programa. Hoje o mundo é cheio de altos e baixos, uma hora você está cá, outra hora você está lá, e a gente tem que entender que tudo passa, nada é eterno, né? Mas, enfim, e este é o momento de a gente estar discutindo 2014, a eleição de 2014. Muito bem, Muvuca. Foi um prazer, uma honra recebê-lo aqui no nosso programa. Você, cujas origens vêm das bases, vem lá dos rincões do interior do estado de Mato Grosso e vem construindo a sua história. A polêmica e, às vezes, fatos emblemáticos são necessários para o acordar, para o despertar da sociedade. Você sabe provocar isso muito bem. Parabéns, meu amigo José Marcondes Muvuca, jornalista competente. E se me permite, eu vim de lá do interior, do povo pobre, eu vim para cá e não me achei diferente de ninguém. Por isso que eu não abaixo a cabeça para ninguém. Muito obrigado. Muito obrigado.
Tubarão Esportes, a melhor marca de material esportivo, os mais tradicionais times de futebol de Mato Grosso e ainda produtos personalizados como chinelos, mousepads, canecas e almofadas, jogos de camisa à pronta entrega, alta tecnologia e o que há de mais moderno na confecção de uniformes, abadás, bolas, agasalhos e estampas em geral. Tubarão Esportes, a força do esporte. Avenida Dalibé Ferreira da Costa 300, Santa Isabel, 3023-0333 e Avenida 15 de Novembro 576 Porto, 3054-4844. Atenção você, torcedor alvinegro! Acesse www.grupodias.net e concorra ao sorteio de 500 camisetas do Misto Esporte Clube, da edição especial 80 anos. Participe! Para você que merece informação com credibilidade, agilidade e honestidade. Acesse, conheça e compartilhe essa novidade na internet. Folha Max. Mais que notícias. Fatos. Escolha morar no Condomínio Passem ou Condomínio Vivere e ganhe uma viagem para Punta del Este. Mais desconto de R$10.000. Aproveite essa oportunidade. Compre sua casa e ganhe suas férias. Construtora Fatex. De volta dos nossos comerciais, lembrando a você, acesse www.grupodias.net, concorra agora, já neste momento, a 500 camisas oficiais do Misto Esporte Clube. Nós também estamos na Rádio Industrial de Várzea Grande, 1070, todos os dias das 7 às 8 da manhã, na FM comunitária do CPA, 105.9, todos os sábados das 10 ao meio-dia, levando notícias, músicas, debates e o reclame da população da grande CPA, Florianópolis, Dr. Fábio, toda, enfim, a adjacência daquela grande região da capital mato-grossense. E também na Rádio Industrial 1070, todos os domingos, Éder Moraes, debate esportivo, convidado especial a equipe Deusa Branca, onde nós debatemos o futebol de Mato Grosso. Enfim, você tem o programa Éder Moraes Fatos e Versões, aonde você buscar a sintonia. Sem falar que estamos no YouTube com todos os nossos programas gravados. youtube.com/programa Éder Moraes. Vamos ao quadro Voz dos Bairros. Entulhos de construção, eletrodomésticos, pneus, restos de animais. Um verdadeiro lixão a céu aberto está incomodando os moradores da região central de Várzea Grande, ao lado da Avenida Ulisses Pompeu de Campos, entre o bairro Centro-Norte, condomínio Jardim Acácias e bairro Figueirinha. Éder Moraes, são imagens realmente chocantes. O que você está vendo aí são restos mortais de algum animal que estourou, com certeza, né? De um caso de saúde pública aqui no centro de Várzea Grande. E a população tem todo o direito de reclamar. O restaurante que fica próximo da rua conhecida como Rua do Lixão tem perdido clientes devido ao mau cheiro. Éder, próximo a essa rua, nós estamos aqui com a dona Vanderlete. Vanderlete, a senhora tem um comércio aqui, tem um restaurante e durante todo o dia é esse mau cheiro que vem? Esse mau cheiro, porque o vizinhança aí, não sei de onde que vem esse lixo, né? E danada jogar lixão aí e a gente fica prejudicado com esse aqui, com mau cheiro. Sem contar no mato que esconde malandro aí também, né? Tem tudo isso. E a gente aqui vive sobre o mau cheiro, a mão de malandro que esconde nesse matagal aí, né? E aí se torna ruim para mim, para todos os vizinhos que tem comércio por aqui, né? E jogam de tudo lá? De tudo. Até gente morta já acharam, né? Éder, eu tô aqui agora com um morador do Jardim Acácias, o Paulo. Paulo, essa região é muito complicada, né? Em especial esse terreno. Sim, essa região aqui, nós estamos abandonados aí pela prefeitura, né? Os terrenos vivem cheios de entulho, mato, e a gente não aguenta mais o mau cheiro que tem por aqui, né? Nós estamos praticamente abandonados pela prefeitura e nós queríamos que a prefeitura tomasse uma providência a respeito desses terrenos aí, né? O que eles podem fazer para poder estar ajudando nós moradores que é daqui do Jardim das Acácias.
Este é o verdadeiro retrato do abandono. E aí, reclamam de que o Éder Moraes está batendo muito duro, de que o Éder Moraes está colocando para a sociedade um discurso que afeta as gestões públicas. Não estou preocupado com gestão pública. Não estou preocupado com o mandato de nenhum dos dois prefeitos. Eu estou preocupado com a população mato-grossense, com a população da Grande Baixada Cuiabana. Este exemplo aí da Ulisses Pompeu de Campos, no centro de Várzea Grande, isso é uma pouca vergonha. Um ambiente perfeito para a proliferação de doenças, da saúde das nossas crianças, que às vezes na inocência não sabem o perigo que correm. É uma verdadeira leniência do poder público, facilitando a vida de bandido, facilitando a vida de desocupado, facilitando a vida de drogado, porque criam ambientes para que essas pessoas exerçam na plenitude o ilícito, uma vez que está abandonado, está com matagal, está com pontos absolutamente favoráveis à proliferação da violência urbana. Não é possível que a Prefeitura Municipal de Várzea Grande não fiscalize isso, não coloque uma equipe para limpar essa porcaria, e aí a população é obrigada a conviver com isso. Será que nem a limpeza pública de Várzea Grande vai funcionar? Porque a de Cuiabá já não funciona também. Não há aterro sanitário adequado em Várzea Grande e nenhum prefeito tomou essa providência. A população está se sentindo abandonada. A curva da morte também ali, realmente é a curva da morte. Até hoje, com todos os acidentes que teve ali, não se colocou um guarda-reio, não se colocou uma proteção na curva, não se colocou acostamento adequado para o trânsito das pessoas e dos veículos. Ou seja, nós estamos caminhando para o quanto pior, melhor. Enquanto deveríamos estar cuidando e zelando da nossa população, das nossas crianças. Isso é um problema de saúde pública, de segurança pública. Se o prefeito não tem o carinho mínimo com a cidade que ele administra, o que nós vamos esperar dessa gestão? E não é só de Várzea Grande que eu estou falando. Eu estou falando também de Cuiabá. Se o prefeito Mauro Mendes não tiver o mínimo de cuidado com a população cuiabana, o que nós vamos esperar desta gestão? Então, é uma questão que fica aí para reflexão da sociedade cuiabana, da sociedade mato-grossense. Vamos ao quadro Coluna Cuiabana com o Dr. Gabriel Novis Neves. Éder, eu vou falar de um dos bairros mais queridos de Cuiabá. Para mim é queridíssimo, eu estou muito ligado à lixeira. Eu trabalho na lixeira há 30 e poucos anos. E eu acho lixeira um bairro maravilhoso. Agora eu pergunto a você o seguinte, quando fala lixeira, a maioria da população logo associa a um bairro sujo, cheio de lixo, depósito, porcaria. E não é. O nome da lixeira é porque nesse bairro, nessa área que já foi São João dos Lázaros, foi desmembrado, um bairro enorme. Os bairros daquele nome aí foram desmembrados, foram ficando menores. Assim mesmo, a lixeira é um bairro de bom tamanho. Ali é cerrado. E a árvore que dá muito no cerrado, principalmente na lixeira, popularmente chamada de lixeira, ela tem tronco, tem folhas e tem flores. O nome científico dela é curatela americana. Então, lixeira significa árvore, significa ecologia, significa flores, significa coisa bonita, coisa cheirosa. Você fala lixeira, todo mundo acha que é sujeira, não é, tem nada de sujeira. E olha, e a lixeira é riquíssima em tradições. Ali tem o bolo de queijo de Dona Elvira, tem os salgadinhos, ali tem clínicas, tem hospitais, ali tem escolas, ali tem
várias religiões, enfim, a Lixeira ainda tem a família tradicional cuiabana, infelizmente agora proibida de ficar sentada à porta devido à violência, mas eu amo a Lixeira, eu gosto da Lixeira. Olha, realmente o doutor Gabriel tem razão e propriedade no que fala. A Lixeira é um bairro centenário. Eu tive a honra, o prazer de morar na Lixeira, de morar no Baú, né? De conviver com essa gente boa, hospitaleira, de berço, honesta, decente e trabalhadora desta região da capital mato-grossense. Então, o doutor Gabriel tem abordado aí alguns temas, a exemplo do Porto, a exemplo da Lixeira. Tenho certeza que ele vai falar do Dom Aquino, da grande CPA, do nascimento do Tijucal, da coisa também um pouco mais contemporânea. Parabéns, doutor Gabriel, sempre muito bem-vinda a sua opinião e a sua cultura oral, que nos enriquece muito. Vamos ao quadro Recordar é Viver, com de Paulo e Paulinho e um convidado muito especial, mas muito especial mesmo, o Tostão, que é um dos maiores sanfoneiros do mundo. Observe bem o quadro Recordar é Viver. Recordar é viver. Fosse um passarinho, queria voar no espaço e pousar devagarinho na voltinha dos seus braços, vai pousar nos seus carinhos e aliviar a dor que passo. Queria te dar um beijinho e depois um forte abraço. Partiu e me deixou numa negra ansiedade, sofrendo tanta amargura e chorando de saudade. Meu coração não resiste pra dizer mesmo a verdade. Para mim já não existe a tal de felicidade. Depois que você partiu, minha vida é sofrer. E escreva sem demora, que estou louco pra saber o lugar que você mora. Também quero me escrever, marcando pra qualquer hora um encontro com você. É um ditado muito certo, quem ama nunca se esquece. Quem tem o amor distante, chora, suspira e padece. Coração sofre bastante, saudades no peito cresce. Se você tem outro amor, seja franca e me esclarece. Recordar
Minutos de Sabedoria com a representante da Federação Espírita do Estado de Mato Grosso, Luísa Leontina. Nós gostaríamos de trazer a mensagem da imortalidade da alma. Somos espíritos imortais, filhos de Deus, que ora estamos reencarnados, ora estamos no mundo espiritual. Com o objetivo maior dentro da nossa reencarnação, do nosso progresso moral, aproveitarmos esse estágio terreno para progredirmos, para avançarmos, autoconhecendo, observando-nos, vendo-nos aquilo que trazemos de dificuldade, como, por exemplo, o alcoolismo, a drogadição, a sexolatria, a gula, e nos autotrabalhando, autotransformando-se para melhor, construindo dentro de nós gradativamente o jardim de virtudes ensinado por Jesus, nosso mestre, nosso modelo e guia, trazendo a alegria de viver, valorizando a vida, entendendo a compreensão, a solidariedade e a compaixão como portas e fontes maior da nossa vida. Um bom momento para todos. Muito obrigado a Luísa Leontina por essa mensagem maravilhosa. E para você que nos acompanhou, que ficou aí coladinho ao seu televisor, assistindo esse programa que já é tradição, este programa que já faz parte do calendário diário, do cotidiano, né, da população cuiabana e mato-grossense. Muito obrigado pela sua audiência, muito obrigado pela maciça audiência na Grande Baixada Cuiabana, liderando em alguns momentos, inclusive, a audiência na Grande Baixada Cuiabana. Fiquem todos com Deus e até o próximo programa.